Bom, para mim essa é uma grande preocupação. Como que a gente passa a tocha para os nossos filhos e para as novas gerações, quando a gente já não tem mais filhos com a gente, mas ainda influenciamos as novas gerações. Isso é muito importante, criar uma geração de pessoas equilibradas financeiramente. Nós não precisamos criar uma geração de pessoas ricas. Não é isso. Ter equilíbrio financeiro. É viver com o que você ganha, com menos do que você ganha. É ter um fundo de reserva. Como que a gente faz isso? Quero partilhar com você algumas coisas que a gente encontra na Bíblia e no Espírito de Profecia sobre esse tema. Existe uma sociedade, uma parceria entre Deus e eu. Ellen White diz: a cada filho Deus dá uma mordomia. E eu preciso ensinar para a minha família que nós somos parceiros. Cada membro da família tem uma responsabilidade. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Quais são as fontes de ganho para as crianças? As crianças não têm dinheiro. Como que as crianças podem ter dinheiro? Olha o que Ellen White diz, inspirada por Deus. Eu creio na inspiração dessa escritora, inspirada pelo Espírito Santo. É diferente de quando o pastor Marco ou eu, ou o pastor Elias ou alguém escreve alguma coisa. Quando a gente escreve alguma coisa, pode ser iluminado por Deus, mas não inspirado. Inspirado só profetas. E eu creio que isso é coisa inspirada. Que jovens e crianças aprendam o devido uso do dinheiro usando-o. Quer seja primeira fonte de renda das crianças, suprido por seus pais, ou seja, segunda fonte de renda para crianças, ganho por eles mesmos. Qual dos dois é o melhor? O segundo é melhor, se ele puder ganhar por ele mesmo. Aprendam, moços e moças, a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. E fazendo um registro de suas despesas, aprenderão o valor e o uso do dinheiro. Bom, eu já tinha lido isso várias vezes. Porque isso aí está no livro Conselhos sobre Mordomia, tem alguma coisa parecida no livro Lar Adventista. Mas um dia, hoje minhas filhas, eu não sou muito bom de memória e de matemática, mas se eu não estou errado, uma das minhas filhas tem 35, outra tem 37. Elas têm 2 anos de diferença, só isso que eu sei, elas têm 2 anos de diferença, mas estão por aí, é mais ou menos isso mesmo. Vão fazer aniversário agora em outubro. Um dia uma das minhas filhas chegou para mim e falou assim: pai, você sabe o que o pai da minha amiga faz? Ela devia ter uns 13, 14 anos. Sabe o que o pai da minha amiga faz? Ele dá todo o dinheiro que ele gastaria com ela, ele dá para ela. E aí, ela que paga o colégio, ela que compra a roupa, ela que compra os livros, ela que compra shampoo, ela que compra pasta de dente. Legal, né, pai? Ficou olhando para mim. É interessante. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui falar com a Mari. Porque eu estava cansado do meu papel de no man. O homem do não. Pai, quero isso? Não. Pai, você com meus amigos? Não. Pai, que preciso de uma roupa? Não. Pai, preciso de um tênis? Não. Tudo era um não. Eu era um não. Eu estava cansado disso. Mari, e se a gente der uma mesadinha para elas? Qual a vantagem da mesadinha? No microcosmo da vida futura. Elas vão estar num ambiente seguro, se errar, a gente está ali para ajudar. Depois que sai de casa, a gente não está mais para ajudar. Então elas começam a aprender a mexer com dinheiro. E você começa a ensinar os rudimentos do orçamento e das prioridades. Você ganha a sua mesadinha,
Primeiro Deus, dízimo e a poupança e as economias, e só depois é o dinheiro que você tem para gastar. E a Mari disse, vamos fazer. E a gente estava assim numa época muito difícil da vida. E nós fizemos isso. E começamos a dar o dinheirinho para elas. Porque Deus diz ali, que aprendam, eu não penso em Ellen White, penso em Deus, que é a origem dessas mensagens. Aprendam, moços e moças, a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. Fazendo o quê? Um registro das suas despesas. Aí a gente fez algumas regras. Eu comprei um caderninho para cada uma. Então a gente dava mesada e tinha uma página para cada mês. Naquela página do mês de outubro, hoje é mês de outubro, você ganha a mesadinha. Está aqui a mesadinha. Então você tem que anotar aqui, tem 3 colunas. A primeira coluna das entradas, a segunda coluna das saídas, depois o resultado. Então a coluna das entradas, entrou isso, uma mesada. Né? Aqui eu quero ver no que você gastou. Porque o dinheiro que você entrega para um filho que ainda está debaixo do seu telhado, Deus considera você ainda responsável pela maneira como esse dinheiro vai ser usado. Tem muito uso de droga que é subvencionado pelos pais. Porque os pais dão dinheiro para os filhos e não têm controle nenhum de como os filhos estão usando esse dinheiro. E estão dando dinheiro para os filhos. E o filho usa dinheiro que o pai está dando para comprar droga. Então, você dá o dinheiro, mas você, diante de Deus, é responsável pelo uso do seu dinheiro. Você tem que ver como esse dinheiro foi usado. E a seguinte regra é, mês que vem, você só ganha uma nova mesada se você me mostrar como foi usado o dinheiro esse mês. Eu quero ver, tem que fechar a conta. Se você ganhou 100, gastou isso, gastou nisso, sobrou tanto. E isso foi para a poupança. E onde está o seu dízimo? E onde está o seu pacto? Onde está a sua oferta? E eu fiz um apelo para minhas filhas. Filha, faz um pacto com Deus. Deus vai ajudar você. Faz um pacto com Deus. Devolver o dízimo. Uma porcentagem de oferta. Já decidiu sua porcentagem? Cada uma decidiu sua porcentagem. Elas têm até hoje são pactuantes. As duas. E os genros também. Então você só ganha uma nova mesada se você mostrar para mim. Se você mostrar para mim, eu vou olhar, porque eu posso ajudar você. Eu posso ajudar. Quando você ainda está num ambiente seguro. Então a mesada pode ser um símbolo de que o filho pertence à família, ajuda na educação financeira. Se bem usada, é um preparo para a vida adulta. Não importa a idade, a mesada deve ser regular para que os filhos se planejem. Pode ensinar como poupar. Ao pagar as despesas regulares, filhos desenvolvem senso de responsabilidade. Não é você dar mesada para o filho ter um dinheiro. Não. É você dar mesada para ele pagar coisas que você já pagaria. Então aquele dinheiro que você usaria, você dá na mão do filho ou da filha e deixa ele resolver. Pastor Hanelt. Em outros lugares, mais barato. E se sobrar, é de vocês dinheiro. Fica diferente a história. Mas devia ser que eu achava o tênis um pouquinho mais barato. Claro! Claro! Então, essa história de eles aprenderem a lidar, eles valorizarem o que custa, é muito importante. Gente, você viu só? E sobre a questão de dízimos e ofertas, os filhos aprendem com os pais, obviamente. Aí o Vili foi para o colégio, os dois, né? Daí ele voltou, pai, trouxe aqui o dízimo. Dízimo? Por quê, né? Porque ele trabalhava, não tinha estudante. Não, é que eu levei umas bolachas.
bolachas lá, e o pessoal os colegas queriam comprar essas bolachas, né? Em vez de ir na mercearia, eles queriam lá no quarto deles. Aí ele começou a vender, ele ia a Maringá, que era meio a pena, ia a Maringá, comprava no atacado a caixa lá, e aí ele vendia lá o mesmo preço da mercearia, a pessoa ia tudo lá. Aí trouxe o saldo, ele comprava tipo a 40 centavos, vendia R$1. Aí ele fez o cálculo, contei o lucro, trouxe o dízimo. Ou seja, então são coisas que eles vão crescendo, eles crescem, se desenvolvem, isso que é importante. Isso. Gente, não é à toa que nós somos do mesmo clube dos provadores, né, pastor Reinhard? Sabia? Fomos do mesmo clube dos provadores. Sabe o que minha mãe fez? A gente tinha galinha em casa. Minha mãe falou assim: eu vou comprar ovos de você. Você vai me vender os ovos, mas é você que cuida das galinhas. Você que compra o milho, você que compra a ração, você compra a comida, e eu vou comprar os ovos de você. E era galinha garnizel, os ovinhos desse tamanhozinho assim, ó. Não valia a pena, né? Mas para que ela fez isso? Para ensinar. Dizimar, ofertar, economia, poupança, né? Savings. Se economizam, vai haver um excedente. Mas se gastam todo o dinheiro, não deve ter mesada extra. Isso vai ensinar organização financeira, prestação de contas, antes de receber a próxima mesada. Um dia, uma das minhas filhas tinha saído com os colegas. Os colegas, vamos, todos os colegas, não sei se do clube, ou eles iam, era aniversário de alguém, iam lá numa pizzaria. E ela voltou para casa, feliz da vida. Falou: pai, te contar uma coisa. Eu fui lá na pizzaria, eu só tomei suco, sabia? Falei: você está brincando? Você não estava com fome? Claro que eu estava, morrendo de fome. E por que você não comeu pizza? Porque eu tenho que pagar, né, pai? Ah, legal. Quando ela me falou isso, eu falei: está pronta para a vida. Está pronta para a vida. Isso foi a mesada que fez. Você quer sair, comer fora? Você tem o seu dinheiro. Se você economizar, o dinheiro fica para você. Se você gastar, o dinheiro foi. Já não é mais o meu problema. É você que decide. É você que faz. Quando ainda bem jovens, devem os filhos ser ensinados a, olha isso, ler, escrever, compreender algarismos, de maneira que mantenham sua contabilidade. É aquilo que eu falei para vocês, um caderninho, coisa simples, a entrada, a saída e o resultado do mês. Mas antes de tudo mais, devem ser ensinados que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nessa contabilidade você vai ensinar o temor do Senhor. Pôr o Senhor em primeiro lugar. As pessoas, eu tenho visto várias discussões, como manter os jovens na igreja, como manter, o que fazer para manter os jovens na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi um jovem dizimista sair da igreja. Precisa parar de devolver o dízimo antes de sair da igreja. Dizimando, não vai sair da igreja. Enquanto seu filho estiver dizimando, não sai da igreja. Eu não vou morrer sem ver. Ele tem que parar de dizimar antes de sair da igreja. Porque liga a pessoa com Deus. Eu acredito em Deus. Para mim até hoje. Tem hora que eu sento e vou calcular o dízimo. Você toma aquele ar assim, né? Eu vou entregar esse dinheiro. Aí a cabeça, acredito em Deus ou não? Deus existe ou não? Isso aqui é uma doação apenas? Ou é uma coisa de uma relação minha com o eterno? Eu tenho que decidir. Se é uma doação apenas, não, pera um pouquinho. Esse mês não, porque olha o que está acontecendo aqui. Não. Então eu tenho que decidir. É algo que da minha relação com o eterno Deus, Criador do céu e da terra, é uma coisa diferente.
Isso tem que ser colocado na cabeça dos filhos, pequenos ainda, com essa mesadinha que você dá. Eles aprenderem isso. Que se ensine cada jovem, diz Ellen White, cada criança, a fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos, que aprendam o devido uso do dinheiro. Contas dos ganhos e dos gastos, coluna das entradas, coluna da saída. Filhos têm que ter isso. Quer seja suprido por pais, quer ganhos por eles mesmos. Aprendam, moços e moças, a escolher e comprar sua própria roupa, livros e outras coisas necessárias. Fazendo um registro das despesas, aprenderão, como não o fariam de qualquer outra maneira, o valor e o uso do dinheiro. Esse registro das despesas é uma coisa muito importante, porque você visualiza. Sem isso, você não consegue devolver um dízimo fiel, mesmo quando adulto. Se você não escreve quanto que você ganhou, esse mês ganhou isso, tomara que seja essa a sua realidade, né? Isso. Soma, esse aqui é o total. É disso aqui que eu vou devolver o dízimo. Se você não escreve, como que você pode devolver o dízimo? Não, mas eu devolvo um dízimo. Que nem alguém falou para mim uma vez. Um dízimo, às vezes, pode ser até que é mais. Não. Deus não quer mais. Mas quer exatamente 10%. Exatamente 10%. Por que isso? Porque me obriga a registrar. Se eu não registrar, eu não vou devolver um dízimo fiel. E ao registrar, metade da organização da minha vida financeira já está nisso aí. Já está no registrar. Devidamente orientado, essa ação incentivará hábitos de liberalidade, auxiliará o jovem a aprender a dar. Escuta isso, não por um mero impulso do momento, porque temos um projeto missionário lá na Guiné. E quando acabar o projeto missionário na Guiné? Não é essa a razão pela qual ele deve dar. Não é porque tem um projeto missionário na Guiné. Também devo dar por causa disso, mas essa não é a primeira razão para dar. A primeira razão para dar é porque Deus me deu uma coisa. Se Deus me dá, eu vou devolver o dízimo, eu vou devolver a oferta. Se Deus não me dá, não tem dízimo e não tem oferta. Essa é a razão principal. As outras todas, missão da igreja, trabalho missionário, além-mar, tudo isso é lícito e é como deve ser, mas não deve ser a principal razão para dar. Importância de administrar uma conta, aprender a lidar com números, aprender os valores do dinheiro, ajudar a distinguir a verdadeira economia da mesquinhez de um lado e, por outro lado, o desperdício. Isso tudo é um resumo do que está na página 294 do livro Conselhos sobre Mordomia. Ainda no mesmo livro, falando sobre filhos. Devidamente orientado, incentivará hábitos de liberalidade e é um resumo daquilo que a gente já viu ali. Vai ajudar meus filhos a aprenderem a dar, não por mero impulso ou sentimento, mas regular e sistematicamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vê se eu fui bom professor. Se eu devo dar regular e sistematicamente, com qual regularidade eu devo dar? Com qual frequência eu devo dar? Mensalmente, semanalmente, anualmente? É uma regularidade cronológica? Ou é uma regularidade eventual, circunstancial? Se é uma regularidade cronológica, então é todo mês, todo sábado, isso é cronológico. É essa regularidade que Deus quer que eu dê? Não é essa regularidade. É um outro tipo de regularidade. Qual outro tipo de regularidade? Tão regular quanto for a minha entrada. Se a minha entrada é uma vez por ano, quantas vezes eu dou
Oferta e dízimo? Uma vez por ano. Se a minha entrada é mensal, quantas vezes eu dou dízimo e dou oferta? Uma vez por mês. Se a minha entrada é cada 2 semanas, quantas vezes eu devolvo? É Deus que determina quando é que eu vou dar, não sou eu. Como é que Ele determina isso? É quando Ele me dá. Quando Ele me dá, eu devolvo. Quando Ele não me dá, eu não dou nada. Porque, percebe, não sou eu que inicio o processo. Quem inicia o processo é Deus. O centro é Ele, não sou eu. Não sou eu que sou bom, generoso, que vou dar alguma coisa. Não, é o oposto. Ele é bom, Ele é generoso. E eu entrego o meu dízimo e minha oferta como reconhecimento da generosidade dEle. E é isso que eu tenho que ensinar para os meus filhos. Isso é o que Ellen White chama de dadivosidade regular e sistemática. Agora a pergunta é mais difícil. Se as palavras regular e sistemática não são sinônimos, regularidade está relacionada com frequência. E sistematicamente está relacionado com o quê? Com um método, com o sistema. E qual é o método? A regularidade está relacionada com frequência, mas o sistema é um método. Qual é o método que eu devo usar para ofertar e dizimar? Proporcional. Esse é o método bíblico. É justo. Escolha uma porcentagem. No dízimo, Deus determinou. Na oferta, eu escolho a porcentagem. Então, por isso, Ellen White fala dar regular e sistematicamente. A regularidade é determinada pela minha entrada e o sistema bíblico é o sistema proporcional. Mas, eu não quero complicar demais. Nós temos 2 tipos de oferta. Nós temos a oferta regular e sistemática, que é a oferta que eu entrego cada vez que eu recebo. Mas, eventualmente, eu posso ser chamado a entregar uma oferta especial, que está além disso. Onde que a gente tem esse exemplo na Bíblia? Construção do templo. São ofertas especiais, que não estão relacionadas com o seu ganho. Deus fala assim, todo homem que Deus tocar o coração, traga para o templo, para dar. Isso é uma outra oferta. Mas ela não é para toda hora, é para aquele projeto. Acabou de construir o templo, acabou. Mas a oferta regular é a vida toda. O dízimo é a vida toda. Você está entendendo? E a economia, a vida toda também. Em virtude de errôneas ideias relativamente ao dispêndio de dinheiro, os jovens estão expostos a muitos perigos. Não devem ser carregados, suprindo-se-lhes dinheiro como se houvesse inexaurível abastecimento de onde pudessem tirar para a satisfação de toda suposta necessidade. Ainda que você tenha dinheiro, se você quer salvar seus filhos, não dê dinheiro para ele, para tudo que ele quer. Não pode ser assim. Olha, numa das igrejas que eu fui pastor, lá no Brasil, tinha um chefe de diáconos, que era um empresário muito próspero. E ele, no final de semana, algumas vezes ia buscar os filhos no internato de helicóptero. Ia lá, pegava os meninos, trazia para casa, de helicóptero. Um dia, me convidaram para o aniversário dos meninos. Fui lá numa chácara, lá no interior de São Paulo. Aí quando eu cheguei, os meninos vieram conversar comigo. Ô pastor, tudo bem, que bom que você veio. Pastor, a gente tem uma novidade. Eram 3 meninos. O que foi? Sabia que a gente está comportando? Sério, por que vocês estão comportando? Pastor, para ganhar um dinheirinho, né? Falei, que coisa maravilhosa. Esse pai, vocês querem dinheiro, filhos? Vamos comportar. Vamos trabalhar.
Não foi assim que eu comecei? Assim que vocês têm que aprender. Eu busco vocês de helicóptero lá no colégio, mas vocês vão trabalhar. Mostrar a honra do que é trabalhar, gente. Que coisa maravilhosa que é isso. 3 principais usos do dinheiro que a gente tem que ensinar para os filhos: doar, guardar e gastar. O papel dos pais: incentivar a autonomia. Você começa a ganhar seu próprio dinheiro, você aprender a viver com as próprias pernas. Você desencoraja o mau uso do dinheiro. Você olhando mês a mês como o filho está gastando dinheiro, você diz: filho, isso aqui não está bom. Olha, isso aqui você não fez um mau negócio. Olha aqui, pensa mês que vem. Olha o que você acha. Ensine-os a controlar as contas. Desenvolver o hábito de colocar a Deus em primeiro lugar na vida financeira. Ensinar a importância das economias. Primeiro, antes de você gastar, guarda o dinheiro. E aí você vai incentivar. Olha aqui, já estou vendo o seu dinheiro, sua poupança está crescendo, suas economias estão crescendo. Olha, cada mês você está tendo mais dinheiro guardado. Daqui a pouco você pode comprar o seu negócio. Uma das minhas filhas falou um dia para mim assim: pai, eu sou a única menina da minha sala que não tem celular. Eu falei: mas por que você não tem celular, filha? Ah, pai, porque você não dá um para mim. Eu falei: mas filha, por que você não compra? Ele falou: pai, você está tirando uma comigo? Claro que eu não tenho dinheiro. Eu falei: por que você não ganha dinheiro? Ah, porque eu não trabalho, né, pai? Eu falei: então por que você não trabalha? Mas como assim, pai? Olha, você pode comportar nas férias. Vai comportar nas férias. Você deixaria eu comportar, pai? Claro que eu deixaria. Como é que eu faço? O olhinho dela brilhou. Olha, está aqui o telefone do diretor de publicações da conference, da associação. Pode ligar para ele e fala que você quer comportar. E ela ligou e foi comportar. Voltou, comprou o celularzinho dela e ainda guardou um dinheiro na poupança. Que alegria aquele celular, gente. Não foi o pai que deu, foi eu que comprei. Isso dá autoestima. Isso é muito importante. Você dá o celular? Quero outro modelo. Isso aqui já... Os filhos não devem sentir-se satisfeitos em tomar o dinheiro do pai e da mãe e depositá-los na sacola de ofertas, quando o dinheiro não lhes pertence. Devem dizer a si mesmos: oferecerei aquilo que não me custa nada. Um erro comum dos pais: não permitem que seus filhos iniciem a vida sozinhos. Estão lá, demais, cobrindo. Eles os atendem em todas as suas necessidades imaginárias. O dinheiro que vem à mão dos jovens com apenas pouco esforço de sua parte não será devidamente avaliado, desse texto. Como ajudar os filhos? Não lhes dê muito, confie neles, elogie-os, cumpra o que lhes prometeu e ajude-os a entender a diferença entre necessidades, sonhos e desejos. Desencoraje-os de pedir dinheiro emprestado, mesmo para você. Me empreste um dinheiro. Mês que vem você ganha sua nova mesada. Não promova a indolência. A Bíblia diz que quem não trabalha, que também não coma. Claro, em casa não dá para fazer isso, né? A comida você tem que dar. Não lhes dê tudo mesmo que você tenha condições financeiras de fazê-lo. Bom, as crianças, ensinando a adorar com dízimos e ofertas, né? As crianças devem ter uma mesada, aprender a manter no registro, calcular o dízimo e oferta, ensinar o cálculo de porcentagem, gente. Eu acho que nos bravadores a gente devia ensinar os bravadores a calcular o dízimo e a calcular pactos de diferentes porcentagens, ensinar as crianças a calcular a porcentagem. Ter o próprio envelope de dízimo e ofertas e aprender a adorar durante o ofertório. Eu quero pular isso aqui. Quero pular isso aqui também, porque eu quero terminar com um outro negócio para vocês aqui. Eu quero falar rapidamente sobre feriados e aniversários. E eu vou fazer um resumo, tá?
No aniversário, quando nós seguimos a corrente normal desse mundo, nós ensinamos nossos filhos a desenvolver hábitos egoístas. Começa pelo fato de que nós damos parabéns à pessoa que está completando um ano de vida, como se ela tivesse feito uma grande coisa de ter ficado viva. Quando na verdade, ela ganhou a vida de Deus. Então o dia de aniversário devia ser uma celebração da vida que foi recebida da parte de Deus. E Ellen White fala sobre isso, a gente não vai ter tempo de cobrir, quero só dar essa palhinha para você. Mas no livro Conselho sobre Mordomia tem um capítulo sobre isso. Então no dia do aniversário, se você celebra aniversário, faz uma festa, coisa mais linda, e Deus não está na festa, você está tirando Deus da cabeça do seu filho e da sua filha. Por isso, antigamente existia a tal da oferta natalícia. Você já ouviu falar disso? Eu nasci e quase morri. Até os 3 anos eu tive 3 cirurgias do intestino. Depois, com 30 anos, mais uma cirurgia. Estou todo retalhado por aqui. Mas minha mãe dizia assim: sua vida foi salva por Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Todo aniversário você leva uma oferta especial. Para que essa oferta? Para o meu filho aprender a temer a Deus. Deus deu a vida para você, Deus curou você, Deus salvou você, vai lá levar uma oferta. Seu aniversário vai levar uma oferta. O aniversário é uma ocasião de você fazer a mente da criança se voltar para Deus. E Natal? E Ano Novo? Onde está Deus no Natal? Podemos comemorar Natal? Sim, Ellen White fala isso. Você pode ter até uma árvore na igreja? Sim, Ellen White fala isso. Mas que o Natal tenha Jesus. E não aquele velho vestido de vermelho que substitui Jesus na cabeça das pessoas. Onde que está Jesus no Natal? E o presente, quem recebe é o aniversariante e não as visitas. Hoje se inverteu as coisas. A gente comemora no Natal, comemora o aniversário de Jesus, e ele não é nem convidado para a festa. Quanto mais receber um presente. E Ellen White fala das ofertas de Natal. Ensinar os filhos a levar uma oferta no Natal. Pegar das coisas e entregar para os pobres, levar para os pobres no Natal. São ideias que eu quero deixar com você. A gente não tem tempo de seguir mais. Eu só quero mostrar umas fotos aqui, que eu acho que estão aqui. Está aqui. Foto das minhas 2 filhas, com os maridos. E eu e a Mari, isso foi assim que a gente chegou aqui, bem no 1º ou 2º ano que a gente chegou aqui. Que a gente fez a viagem com aquela van que Deus mandou para nós. Essa foi a viagem aí, ó. Essa casou, foi ser missionária lá no Amazonas, casou com um missionário lá, dois voluntários. Esse é o nosso cachorro. Quando a gente saiu do Brasil, deixamos o cachorro para trás, o cachorro foi para o Amazonas ficar com eles. O nome do cachorro é Tofu. Olha lá, a carinha dele. Tofu está vivo ainda até hoje. E aquela ali foi a casinha, primeira casinha da minha filha depois que ela se casou. Lá na beira do rio Amazonas. Tinha cobra por tudo que é lado. Cobra no banheiro, cobra na cozinha, cobra no teto. Até que rato, nem vou falar em rato. Então eu falei, sabe como é que você livra a sua casa de rato? Põe uma jiboia no forro. E um dia apareceu a jiboia lá, ficou a jiboia lá, desapareceram os ratos. E ficou a jiboia lá. Essa é a 2ª filha. Ela sofreu esse acidente. E ela é uma ótima motorista. Eles tinham trocado a direção. E alguma coisa aconteceu lá, alguém fechou ela, saiu da estrada, capotou o carro. Estão os 2 ali no dia do acidente, com alguma coisa imobilizando o pescoço. E ela liga para mim
e fala assim para mim: pai, como é que eu faço para dar uma oferta de gratidão? Como assim, filha? Não, porque Deus salvou nossa vida. Eu quero dar uma oferta de gratidão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que ia na cabeça dela? Na cabeça dela o objetivo era ajudar a igreja? O que você acha? De maneira nenhuma. É errado ajudar a igreja? Não. Mas o objetivo dela era ajudar a igreja? Não. É muito mais em cima. Gratidão do coração. Meu Deus salvou minha vida. Como é que eu vou reconhecer isso? Vou levar uma oferta para adorar o meu Deus. Pai, como é que eu faço? Filha, faz assim. Pega o envelope, escreve assim, assim. Vou fazer isso, pai. Sábado que vem. Igreja de Brasília. Ela disse que lembra de você lá. De vocês dois. Falei com ela ontem. Ah, pai, lembro deles. Olha lá. E aí o que nós fizemos? Sábado de manhã eu falei para Mari, vamos nós levar uma oferta também. Está saindo barato esse negócio. Você já pensou se tivesse morrido? Quanto que a gente não gastava? Saiu barato. A oferta é barato demais. Era passagem aérea, é uma série de coisas. Nossa, seu Senhor está aqui. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é muito bom para mim. O Senhor é bom para nós. Quando você põe isso na cabeça dos seus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. É agora, se você tem crianças pequenas, filhos pequenos, com a mesadinha, usa a mesada para ensinar o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe você e você que está assistindo a gente depois desse evento aqui. Lembra você também de ler o livro Embaixadores do Reino e o livro Conselhos sobre Mordomia. A gente se vê por aí. Vamos orar. Vamos orar. Amém.